O que é coesão? Coesão tem a ver com a estrutura de um texto. É a ligação entre as partes do texto. E essa ligação é feita através dos mecanismos linguísticos. Existem as palavras. As palavras se unem e formam orações. As orações se unem e formam períodos. Os períodos se unem e formam parágrafos. Os parágrafos se unem e formam o nosso texto. Para haver um texto, é preciso ter união entre as partes. Porque se a união entre as partes do texto não for bem feita, o sentido lógico vai ser prejudicado. E assim começa a torre, o texto deixa de existir. Só vai ter confusão. As partes estão desunidas. Não estão criando mais algo sólido. Isso também acontece no texto. Para que haja texto, as partes têm que estar unidas. Para que haja uma unidade, as diferentes partes têm que estar falando da mesma coisa. Então, a coesão permite com que partes diferentes falem sobre a mesma coisa. Ajudei na organização da festa. Não pude ir à festa. Meu irmão passou mal. E nós temos ideias, mas elas não estão conectadas. Por exemplo, o que o irmão passar mal tem a ver com a festa? Nós temos ideias diferentes, frases diferentes e nenhuma delas conversa entre si. Mas com a coesão, a frase fica assim. Ajudei na organização da festa, mas não pude ir porque meu irmão passou mal. Ajudei na organização da festa é o nosso fato, mas não pude ir, a ideia é de oposição. E porque meu irmão passou mal, traz a ideia da causa dele não ter ido para a festa. Esse texto agora está coeso, está conectado, as ideias estão conectadas entre si. O mais, ele conecta a segunda frase com a primeira. E o porquê conecta a terceira frase com a segunda. Tudo está conectado. Tudo está conectado. As três frases acabam falando de uma coisa só. Sem os conectivos, são três frases que não conversavam, que não estavam conectadas entre si. E graças aos conectivos, as três estão conversando entre si para falar de uma coisa só. E a coesão permite que isso aconteça, que ideias diferentes, que frases diferentes acabam falando de uma coisa só, a chamada unidade temática, que é quando o texto acaba falando de um único tema. Na coesão, existem três tipos de coesão. A coesão recorrencial, que é por meio de repetição. A coesão referencial, que é por meio de referências. Eu entendi a referência. E a coesão sequencial, que é por meio de sequências. E eu vou explicar ao longo de uma série de vídeos sobre cada um desses tipos de coesão. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e comente. Meu nome é Jean Júnior, sou professor de português. Eu gosto de festa, mas depende da festa.